Agora a gente conta para você que o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o presidente Jair Bolsonaro de realizar gravação e transmissão de lives com pronunciamentos político-eleitorais nas áreas privativas do Palácio da Alvorada e também do Palácio do Planalto, com a utilização de todo o aparato estatal, sobretudo de intérprete de Libras. Essa é uma apuração da nossa superprodutora Gabriela Coelho. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente já conversa ao vivo com a nossa repórter Larissa Rodrigues. Oi, Larissa, ótima tarde para você, bem-vinda ao Plantão. Conta mais. Oi, Tainá, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Essa decisão, então, é do corregedor eleitoral do TSE e foi tomada depois de uma ação protocolada pelo PDT, do candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Então, nessa decisão, Benedito, ele argumenta ali que o presidente da República está proibido de fazer lives dentro do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, a casa do presidente da República. Fala também ali das áreas internas do Alvorada, como também do Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha e despacha ali enquanto chefe de Estado. Nessa ação que determinou, então, a proibição dessas lives, o corregedor-geral diz ainda que o uso de alguns aparatos, e nesse caso cita, então, o intérprete de Libras, faz com que o presidente da República use do dinheiro público e isso os outros candidatos não têm acesso. Por isso, seria inacessível a qualquer dos demais competidores, ao Palácio do Planalto, à presidência da República, e por isso não deve mais continuar. Como eu disse, essa ação foi protocolada pelo PDT, que inicialmente argumentou que essas lives, no início do governo Bolsonaro, eram usadas para informar a população das ações tomadas pelo governo federal, mas que de um tempo para cá tomou então esse ar de campanha e por isso deveriam ser proibidas. Nós da CNN procuramos os advogados da campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, para saber se há uma intenção de recorrer dessa decisão do corregedor, mas eles ainda não responderam e assim que tivermos novidades, então eu trago aqui na CNN. Eu volto com vocês. Obrigada, Larissa. Bom trabalho por aí. Já chamo então o Gustavo Uribe para a gente repercutir essa informação que a nossa setorista trouxe, a Gabriela Coelho, então, de que lives na estrutura ali no Palácio do Planalto e da Alvorada não podem ser feitas pelo presidente Bolsonaro. Mais uma decisão, né, Uribe, que vai contra essa utilização da máquina e também da estrutura pública para o presidente falar como candidato, o que também coloca ali um freio na campanha, mas a gente já está muito perto do primeiro turno. Será que surte efeito? Não surte muito efeito. O que a gente tem observado, Marcela, é o seguinte: nós temos um código eleitoral que é extremamente abrangente. O expediente da reeleição é muito recente, é desde 1998. Nós tivemos 3 candidatos disputando a reeleição, Jair Bolsonaro é o 4º, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e agora Jair Bolsonaro. Então o que a gente observa é que a Justiça Eleitoral tenta, de uma certa forma, colocar os pingos nos is, com resoluções e decisões, tentar limitar a abrangência do Código Eleitoral, porque é muito difícil, a linha é muito tênue entre um candidato à reeleição e um presidente da República que está no exercício do cargo. Então, o que tenta a Justiça Eleitoral é colocar certos limites, mas isso precisa ser feito numa mudança do Código Eleitoral. Ele é abrangente, as punições são muito brandas, multas de 5 a 25 mil em muitos casos, que isso são valores irrisórios comparados ao fundo eleitoral. Nesta questão, neste caso, você tem o presidente Jair Bolsonaro morando no Palácio do Alvorada. Se ele fizer uma live utilizando o próprio celular dele, fazendo discurso político, é aí que precisa se dar uma análise um pouco maior. É onde ele mora, é onde ele está morando. Agora, se ele utiliza assessores para fazerem as imagens, se ele eventualmente utiliza aparatos, filmadora, por exemplo, que é do poder público, aí sim, aí você pode alegar abuso de poder econômico e político. Mas se ele utilizar o próprio celular no jardim do Palácio do Alvorada, não faria muita diferença na rua ou no jardim do Palácio da Alvorada. Então, são questões que a gente discute neste momento no calor dos fatos, mas que precisam ser mais bem discutidas no futuro. Por isso que tanto o PT como o PL, eles defendem uma mudança no Código Eleitoral e que envolva essa questão dos limites para um candidato à reeleição. E mais, há uma perspectiva de que, eventualmente, em uma futura legislatura do Congresso Nacional, volte o tema do fim da reeleição. É um tema que a classe política tem defendido cada vez mais, candidatos à sucessão presidencial também, que você não tivesse o expediente da reeleição e aí um mandato de 5 a 6 anos para o presidente da República.